Mateus 26. O capítulo de hoje é um capítulo bem extenso, que conta, sobre a trajetória de Cristo naquela noite da ceia, quando ele ceiou, quando Judas traiu e tal, quando Pedro negou ele. Só que a história principal de hoje que eu quero focar é em relação a Judas. Quando a gente olha Judas, a traição de Judas para Cristo, a gente pensa, meu Deus, como pode Judas ter traído o próprio Cristo? Que horror e tal. Mas muitas vezes, quantas vezes no dia a gente é como Judas? As pessoas às vezes ficam colocando uma circunstância tipo, Judas traiu Jesus, mas tudo aquilo que a gente colocar acima de Cristo, tudo aquilo que a gente colocar acima de Deus é uma forma de traição. Por quê? Você prometeu ser leal, ser servo, estar disposto para Deus o tempo todo. E quando você deixa de fazer isso, automaticamente você está traindo a confiança, traindo o amor, traindo ali o compromisso. Então, acredito que o devocional de hoje, apesar de ser bem longo, eu acho que essa mensagem principal é o que mais me chamou a atenção, Como a gente precisa muitas vezes vigiar e não ficar julgando aquilo que Judas fez, porque muitas vezes a gente é o Judas. Muitas vezes a gente age da mesma forma que Judas agiu. Só pelo fato da gente colocar pai, mãe, colocar animal, colocar sonhos, colocar metas, colocar coisas materiais acima de Deus, isso já é uma forma de você trair. Trair tudo aquilo que ele fez por você, trair todo aquele sacrifício, todo aquele amor, tudo aquilo que ele está fazendo por você. Quando você deixa isso tudo de lado e coloca a sua vontade, o seu próprio eu acima dele, já é uma forma de traição. Então, quando a gente para analisar quantas vezes a gente trai Jesus, trai a Cristo no dia. E aí, quando a gente lê a história de Judas, fala, meu Deus, que horror, como ele pôde? Como nós podemos ainda não confiar nesse Deus? Como nós podemos ainda estar traindo a confiança, o amor, tudo aquilo que ele coloca sobre as nossas vidas? Então, eu acredito que ao invés da gente ficar julgando Judas, ao invés da gente ficar olhando e se achando melhor ou sei lá o que acham do que Judas, a gente precisa olhar e ver que Judas foi um exemplo de traição e como isso é abominável, como isso é horrível para nós, quem dirá para ele. Porém, a gente precisa entender que a gente não pode seguir o mesmo caminho, Por coisas simples, muitas vezes, a gente trai a confiança de Cristo. Por coisas simples, a gente trai tudo aquilo que ele fez por nós. Então, que a gente possa olhar essa história de Judas para ser um exemplo nas nossas vidas e não que isso seja real em nós. Que a gente possa olhar para Judas e ver que Judas tinha ali o próprio Cristo do lado dele, mesmo assim ele traiu. Da mesma forma, nós temos esse Cristo do nosso lado. E a gente não pode realmente fazer as nossas vontades, a gente não pode fazer essas coisas para atrair a confiança dele. Então, que a gente possa ser leais, que a gente possa ser servos fiéis da mesma forma que Cristo foi, que a gente possa refletir a luz e a glória de Cristo, porque vendo e descrevendo, porque aqui ele termina quando Jesus é preso, e quando Jesus está diante do Sinédrio, e a gente bem sabe o que acontece daqui para frente. Então a gente vê o sofrimento e a gente vai ler e vai acompanhar o quanto Cristo sofreu, o quanto ele foi servo, o quanto ele foi fiel a Deus em prol do objetivo, em prol do plano dele. Então vamos realmente buscar essa lealdade, buscar amar e olhar para Judas com um olhar de pena, olhar para ele e falar, poxa vida, a gente não pode ser igual. Então esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!